vamos aqui para o nosso encontro de hoje. Eu vou pedir para você fazer aquele ritualzinho padrão. Se você acompanha, você já está acostumado. Se você não acompanha, bora, vamos junto, tá? Eu vou pedir para você fechar os seus olhos e me acompanhar mentalmente. Então, fecha os seus olhos, relaxa a sua respiração, inspirando profundamente e expirando suavemente. Repita isso 1, 2, 3 vezes, sem deixar a sua postura desalinhar. Vai encontrando a coluna reta e o corpo relaxando sem perder o alinhamento. Vai se desconectando das preocupações do dia de hoje, se desconectando das alegrias do dia de hoje, entrando num estado de tranquilidade para esse encontro, para essa leitura, para essas reflexões que nós faremos em breve. Se você tiver consigo um copo de água, uma garrafinha, alguma coisa, agora é o momento de tomar um gole e aproveitar para ancorar esse relaxamento. Isso, ainda com os olhos fechados. Você inspira mais uma vez e expira abrindo os olhos. Bom, hoje nós estamos aqui dando início à leitura do aforismo número 4 do Tao Te Ching. Lembrando que nós faremos todos os textos, sendo um por semana. Alguns textos serão maiores, então o encontro vai durar um pouquinho mais. Outros textos serão menores e o encontro vai ser um pouquinho mais rápido. A gente tenta aqui tirar a filosofia na prática, então nós vamos ler os textos e tentar uma interpretação onde seja possível aplicarmos na nossa rotina, no nosso dia a dia, esse conhecimento absorvido nesses encontros, tá bom? Então, se você não tem o livro, não se preocupa, porque eu vou colocar aqui na tela para você o texto. Se você está no Instagram, vai estar logo embaixo de mim. Se você está no YouTube, está aqui à minha esquerda, tá bom? Então, bora lá para o texto número 4, primeira leitura nossa de hoje. O Tao flui sem cessar. No entanto, na sua atuação, ele jamais transborda. Ele é um abismo, parece o ancestral de todas as coisas. Abranda a sua dureza, desata os seus nós, modera o seu brilho, une-se com a sua poeira. É profundo, mas como é real, não sei de quem possa ele ser filho. Parece ser anterior a Deus. Bom, texto pequeno, vocês estão vendo ele aí na tela. Lembrando que quando eu olho para o lado é porque eu estou vendo o retorno da imagem daquilo que vocês estão vendo aí. Então eu vou pedir para você dar uma lida nesse texto. Leia ele, ele é curtinho. Eu vou esperar aqui alguns instantes. Releia, reflita um pouquinho no que está escrito aí na tela. O Tao flui sem cessar. No entanto, na sua atuação, ele jamais transborda. Se você está no YouTube, dá uma pausa, tenta refletir um pouquinho sobre esse texto. Se você está aqui no Instagram comigo ao vivo, não se preocupa, depois você consegue ir lá e ver o vídeo e fazer o mesmo exercício. Tenta refletir um pouquinho sobre esse texto, sobre o que é isso que o Lao Tzu está falando, né? O tal que transborda sem cessar. Bom, eu tenho aqui o meu caderninho com as minhas anotações, para que eu não esqueça nenhum conteúdo, porque o intuito é que a gente tire o máximo possível, então eu não quero deixar nada de fora. Quando a gente fala de Tao, a gente já criou uma associação nas outras leituras, um paralelo com a natureza, tá? E na natureza, a gente tem um fluxo constante de tudo e não cessa, tá? Então, a primeira anotação minha aqui, a natureza não sobra e nem falta. Se fica muito seco, em algum momento, um evento vai deixar aquilo úmido. O fundo dos mares hoje, antes eram montanhas. Com bilhões e bilhões de anos de movimento, a Terra foi se transformando.
Então, dentro do movimento da natureza, que está muito fora do nosso tempo de percepção, as coisas vão se equilibrando, se harmonizando. E o tal, que flui sem cessar, ele flui nessa natureza, ele não cessa. No entanto, na sua atuação, ele jamais transborda. Assim como na natureza, o tal ele não transborda, ele não falta. Tá? Então, quando a gente fala assim que a natureza ela não sobra e nem falta, é só assim, não, Marcelo, mas olha aí quantos eventos climáticos estão acontecendo, né? Quanto lugar sem chover, quanto lugar que não para de chover, vários cantos do mundo acontecendo muita coisa. Sim, porque tem uma intervenção de um ser chamado homem. É necessário que o homem intervenha na natureza para que os excessos e as faltas aconteçam. Sem a intervenção do homem, a natureza tende a uma harmonia de equilíbrio, de constância. Tá? Por que disso? Porque na natureza flui o tal. E o tal, ele não deixa faltar e nem sobrar, ele equilibra. Perceba que se o homem diminuir o impacto ambiental que ele causa, por si só a natureza começa a se recuperar. Mas se o homem não diminuir, ao contrário, acelerar a sua pegada no mundo, a natureza ela não dá conta de reverter isso. Agora, não dá conta no modo normal, no modo easy. Né? Ela vai dar conta no modo catástrofe. Ela vai eliminar. A partir do momento que você represa rios, em algum momento eles transbordarão. A partir do momento que você começa a subir nas montanhas e construir coisas ali, em algum momento vai desmoronar. Então, sim, a natureza ela busca esse equilíbrio em todos os momentos. O tal flui nela e nela nada falta. Tá? O tal percorre um fluxo natural. Ele está na natureza dos acontecimentos sem se exceder. Bom, é o que eu acabei de falar. Não importa o que esteja acontecendo, o fluxo natural da vida está ali acontecendo. Ah, Marcel, mas não é o melhor, não é o que eu gostaria. Né? Poxa, eu construí minha casa aqui, esse lugar alagou. Eu construí minha casa ali e desmoronou. Eu não queria que tivesse acontecido isso. Mais um pouquinho para frente a gente vai entender por que essas coisas acontecem. Mas o ponto é, existe uma normalização das coisas com o passar do tempo, porque no fluxo da natureza, no fluxo do tal, nada sobra e nem falta. E se está sobrando ou se está faltando, por si só a natureza, munida dos recursos do tal, vão começar a se harmonizar. E aí vai ser, às vezes, derrubando alguma coisa que a gente construiu. Tá? Para encontrar minha real identidade, eu preciso me harmonizar com a natureza e fluir no tal. Tá, Marcelo, de onde veio isso? Né? Por que você está falando isso? Ele só falou que o tal flui sem cessar e, no entanto, a sua atuação jamais transborda. Né? Por que você está tirando que a minha real identidade está no fluxo da natureza? O tal ele flui através de tudo. Isso já ficou claro para a gente nos outros textos. O Lao Tzu está insistindo nessa informação que é para a gente realmente entender. Ah, Marcelo, mas ele já falou uma, falou duas, está falando aqui a terceira, a quarta vez? Sim, porque a gente precisa que seja repetido uma informação para começar a aceitar ela. E uma vez que a gente aceita, a gente começa a refletir. Tá, mas o que isso tem a ver com a minha real natureza? Bom, se a natureza que está muito além da gente, muito além do nosso tempo, está fluindo com o tal nesse fluxo, nós não somos parte dessa mesma natureza, assim como todos os outros animais são parte, o ser humano também não é parte da natureza. E se somos parte da natureza, por que é que o fluxo do tal não está fluindo na gente também? E se ele está, por que eu não percebo? Bom, porque eu não estou me conectando com a natureza dos acontecimentos, eu estou me conectando com a natureza do meu ego, com os meus desejos, com os meus medos, anseios, alegrias, enfim. Tá? Então, eu coloquei essa informação extra aqui, porque é muito comum a gente querer saber quem nós somos, o que nós somos, qual que é o meu propósito aqui, o que eu vim fazer aqui. E a forma mais simples de encontrar esse propósito, encontrar essa resposta, é se alinhar com a natureza.
Marcelo, está subjetivo demais. Sim, está subjetivo. E eu vou continuar o desenvolvimento do meu raciocínio aqui e vocês vão chegar numa percepção por si só, tenho certeza. E se não chegarem, ainda assim, no fim do texto, eu vou trazer mais algumas referências, tá bom? Então, seguindo aqui no texto. Ele é um abismo, parece o ancestral de todas as coisas. Bom, lembra que a gente já falou nos outros textos, caso você não tenha visto, estão lá no YouTube, nós já falamos sobre algumas palavras que têm um sentido no taoísmo, mas que nós aqui no Ocidente nós não temos essa percepção, tá? Uma palavra que entra aqui, que tem outro símbolo, e que esse já faz um pouquinho mais sentido pra gente, abismo é igual a vazio, tá? Toda vez que o Lao Tzu fala do abismo, ele está usando isso como uma imagem, como uma referência para a gente pensar no vazio. Porque abismo tem aquele conceito de muito profundo, tá? De você não enxergar o fundo, de ser um grande espaço que dá medo de cair. Esse é o vazio, dá medo de entrar no vazio, porque você não vê onde se apoiar, tá? Então, quando ele fala que ele é um abismo, está falando que ele é muito vazio. Ele parece o ancestral de todas as coisas. Ou seja, nada veio antes dele. De tão profundo, de tão intenso que ele é, nada veio antes dele. Pessoal, eu vou responder as perguntas depois da leitura do texto completo, da explicação do texto, tá bom? Mas podem deixar as perguntas aqui que eu vou vê-las no término e eu vou respondendo. Então, dando sequência, ele vai falar aqui, olha só, abranda a sua dureza, desata os seus nós, modera o seu brilho. Bom, aqui é o Lao Tzu dando dicas de conduta moral pra gente. Mas não é qualquer conduta moral, não é uma moral baseada nos ideais de etiqueta humana, né, do que é certo, do que é errado você fazer em tal lugar. Não, são condutas morais de como você se aproximar do tal, como você se aproximar desse fluxo, dessa natureza e, por consequência, de si mesmo. De quem sou eu? Lembra que eu falei agora há pouco? Né? Eu me encontro quando eu me alinho com o fluxo da natureza. Ah, como que eu me alinho com o fluxo da natureza, Marcel? Olha o Lao Tzu falando aqui pra gente como. Ó, abandona os seus nós, abranda a sua dureza, modera o teu brilho. Modera o teu brilho. Olha só como que eu anotei aqui, ó. Diminua suas necessidades barra vícios de ser visto, reconhecido, valorizado, seguido, etc. Nós temos a necessidade do sucesso, do reconhecimento, da valorização. O nosso ego ele necessita de diversas aprovações nas nossas relações, nas nossas relações profissionais, amorosas, enfim, sociais. A gente quer ser visto, quer ser amado, quer ser valorizado. Nós queremos que a nossa opinião seja relevante para o grupo. Nós temos essa necessidade. E olha, ele não está falando para você abandonar tudo. Ó, abranda a sua dureza, desata os seus nós, modera o seu brilho. Ele não está falando larga isso de lado, porque ele sabe que a gente precisa dessas coisas. O ponto é, o quanto eu me identifico com essa necessidade. Olha só, abranda o teu coração. O teu coração. Vocês se lembram que na última leitura nós explicamos o que significa coração para o Lao Tzu? Coração não é essa coisa linda, amorosa, amorzinho que a gente entende hoje. Coração para o Tao Te Ching, para o Lao Tzu, é a sede dos nossos desejos. É onde todos os nossos desejos se manifestam e o nosso ego se apoia nesses desejos. Então, olha só, abranda o teu coração, ou seja, abranda os teus desejos. E remove os seus nós que bloqueiam o seu fluxo natural. O que o Lao Tzu está falando nessas 3 linhas aqui pra gente é: tira do teu caminho tudo aquilo que te afasta da tua naturalidade. Mas não tira tudo não, porque eu sei que você, enquanto existência, necessita.
Porque sem amor, sem reconhecimento, sem carinho, a gente não floresce, a gente não cresce, a gente não expande, a gente não brilha. Uma coisa é eu moderar o meu brilho, outra coisa é eu apagar o meu brilho. Outra coisa é eu deixar de existir, eu vou virar um vegetal. Não, o Lao Tzu não quer isso de você. O Tao não precisa que você seja um vegetal para fluir através de você. Que você não tenha vontade, que você não tenha ânimo pela vida. Muito pelo contrário. O Tao flui naqueles que têm o ânimo pela vida e não pelos desejos. Não por todas essas coisas que a gente fica louco correndo atrás dia e noite e que quando alcança já não serve mais. Então olha que conduta moral que o Lao Tzu está falando aqui para a gente se conhecer. Diminui um pouco todas essas necessidades que nós temos. Por exemplo, você quer o amor de alguém, tudo bem, queira esse amor, receba esse amor, mas não torne esse amor o teu motivo de viver. Você quer aquele reconhecimento daquele grupo social? Ótimo, vai atrás desse reconhecimento, se esforça, faz o que é necessário, mas não dependa exclusivamente desse reconhecimento, porque nada na vida é eterno. Aquele amor, aquela pessoa, por qualquer infortúnio da vida pode sair do seu caminho, e aí, o que sobra? Temos mesmo que ter mérito em tudo? Essa é a minha pergunta. A minha pergunta para você. Qualquer cenário que se apresenta e alguém faz alguma coisa, mas você inspirou esse alguém e você quer o mérito dessa inspiração. Você quer o reconhecimento dessa inspiração. Fui eu que te ajudei, fui eu que te apoiei. Você só fez porque eu estava lá. Olha que bom que você estava lá, mas a pessoa fez por um esforço próprio. Que óbvio, você a incentivou. Mas por que a gente é tão viciado no mérito das coisas? Por que a gente precisa tanto? Óbvio, em certas situações nem tanto, mas em algumas, o meu pai só fez tal coisa porque eu ajudei ele. O meu chefe só conseguiu entregar aquele relatório porque eu fiz hora extra. Ok, você fez hora extra, você ajudou, você apoiou, mas você fez por quê? Para receber o crédito ou porque você podia fazer? Outra sequência do texto anterior. Você fez a coisa pela coisa ou pelo que você vai receber da coisa? E é aí que mora o perigo, é aí que mora o erro. É aí que nós criamos nós, paredes, fronteiras para o tal fluir através de nós. É quando nós desejamos demais aquilo que nós precisamos, mas não devemos ter tanto assim. Não devemos depender disso. Então, quando ele dá essa dica moral para a gente aqui, é para que o tal flua. Não é para que o outro goste de mim, não é para que eu seja aceito moralmente, não é para agradar meu companheiro, minha companheira, é para que eu flua nesse lugar onde o tal flui. E eu me conheça nesse lugar onde eu realmente sou eu. Não o meu ego exclusivamente, mas também o meu ego. Uma vez que eu construo essa percepção de não destruir o ego, porque o Lao Tzu, o Tao, de forma alguma fala para você destruir. Veja, na conduta moral aqui de novo, abranda, modera. Não é destrói, elimina. Quando eu entendo que o meu ego faz parte de mim, mas não é o todo, eu começo a entrar nesse fluxo natural. Eu começo a remover os nós que me impedem. Aí ele segue. Une-se com a sua poeira. Marcel, o que é poeira? O que é essa poeira que eu tenho que me unir? Bom, poeira, aqui mais uma palavrinha para a gente adicionar para o nosso entendimento, para o nosso dicionário taoísta. Poeira é igual a um veículo. São os veículos que nos dão movimento. Então, por exemplo, na perspectiva do Lao Tzu, de poeira, um carro pode ser poeira, porque ele me leva de um lugar para o outro. Um avião é poeira. Mas qual que é a poeira que o Lao Tzu está falando aqui? Não é a carroça, não é o cavalo, não é o avião, não é a moto, não é o carro. É o corpo. A poeira com a qual nós temos que nos unir é com o nosso corpo. Marcelo, mas calma lá. Ele está falando aqui
antes para eu diminuir esse brilho, diminuir essas coisas que são do meu ego, e eu entendo o meu ego como o meu corpo, eu entendo que toda essa coisa acontece através do meu corpo, e agora está falando para eu me unir, mas não é meio contraditório? Calma lá, não é, tá? Então, pó, poeira são os nossos veículos materiais, e o melhor deles é o corpo. Use o seu corpo com respeito. Use o seu corpo com respeito. Una-se a sua poeira é usá-lo com respeito. O que é usar o meu corpo com respeito, Marcelo? Olha só. Não permita a morte do seu corpo sem antes ele cumprir o seu propósito. O seu propósito. Nós estamos aqui para cumprir algo que só nós podemos cumprir. Nós viemos aqui para fazer alguma coisa que nenhuma outra pessoa é capaz de fazer. Apesar de estarmos todos unidos pelo fluxo do tal, pelo movimento do tal, individualmente temos algo a manifestar. Só que o que a gente faz? A gente se perde em desejos, se perde ali no coração, né, na sede dos desejos, a gente se perde em tudo isso e o nosso corpo não faz o que ele veio aqui para fazer, porque nós ficamos distraídos. E aí eu não cuido do meu corpo. Eu não alimento o meu corpo de forma correta. Eu não dou ao meu corpo o que ele necessita. Por exemplo, agora eu preciso de água. Eu poderia ficar sem tomar água, mas eu estaria em contradição com o que eu estou dizendo. Então eu vou tomar um pouco de água. Porque o meu corpo precisa da água. O que a gente faz? A gente não usa o nosso corpo. Marcelo, como que eu não uso o meu corpo, Marcelo? Eu vou para cima e para baixo, eu fico sentado na cadeira o dia inteiro, mas eu estou usando o meu corpo. Senão, como que eu vou fazer as coisas se eu não usar o meu corpo? Você está se enganando. Porque usar o corpo não é fazer as coisas do dia a dia. É fazer aquilo ao qual você se desempenhou ao vir aqui. O teu corpo foi criado para você fazer alguma coisa que só você pode fazer. E não é ficar sentado no sofá, não é ficar se matando de trabalhar em um lugar XYZ. Só você vai saber o que é que você veio fazer aqui. Marcel, como que eu sei? Bom, o Lao Tzu já deu a conduta moral. Ele já falou do fluxo da natureza. Já falou que não se excede. É aí que eu vou procurar. São nesses lugares que eu vou dar uso para o meu corpo. Ah, Marcelo, mas eu não sei que lugares são esses. Bom, tudo bem, você pode não saber aonde é o lugar, mas eu tenho certeza que você já está fazendo coisas que você sabe que não são o lugar também. Então você pode começar revendo o que você está fazendo, porque talvez você esteja se excedendo, talvez você esteja faltando. E se você está se excedendo ou está faltando, você não está no fluxo natural ao qual você pertence. Então, saber qual é o lugar não é tão importante assim. Vamos começar primeiro sabendo onde não é o lugar, que tal? Pode ser? Vai que, né? Vai que você tem aí um insight em relação a isso. Mas enfim, dando sequência, vou repetir, ó, não permita a morte do seu corpo sem antes cumprir o seu propósito, tá? Preservar algo, impedindo que esse algo cumpra o seu propósito, não o torna eterno. Se eu ficar sentado no sofá o dia inteiro, o meu corpo ele não vai durar para sempre. Se eu ficar na academia o dia inteiro malhando, o meu corpo também não vai durar para sempre. A gente tem essa ilusão. Marcel, calma lá, para onde que você está indo? Que nó é esse que você deu? Que reviravolta foi essa? Eu não falei agora há pouco que, segundo o Lao Tzu, a gente precisa se unir ao pó, se unir ao nosso corpo, dar um uso para ele, para que ele faça aquilo que ele foi projetado para fazer, aquilo que nós viemos aqui para fazer? Muito bem, agora eu estou falando da natureza humana de preservar as coisas. Nós temos a ilusão de que certas coisas só devem ser feitas em certos lugares. Então, por exemplo, eu só vou abrir essa bebida que eu ganhei de presente numa data especial. Olha, meu amigo, se você está vivo, já é uma data especial.
Se você está com saúde, já é uma data especial. Mas a gente fica esperando alguma coisa muito grandiosa. E aí o champanhe vira vinagre, o vinho vira vinagre. A hora passa, a coisa se derrete, se dissolve e não cumpre o propósito. E assim é com o nosso corpo. Ah, quando for o melhor momento eu vou fazer exercício. Bom, o melhor momento era agora e você não foi. Ah, quando for o melhor momento eu vou cuidar para que tal coisa pare de acontecer comigo. Bom, passou o momento. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem a ilusão de que ao reter alguma coisa, nós estamos impedindo que isso se vá. Nós estamos impedindo que isso morra. E essa é uma grande ilusão. Tá? Essa é uma ilusão de conservar. Conservar não é guardar. Conservar é dar movimento. É um crime para a natureza que algo morra sem antes ter tido a chance de cumprir o seu objetivo de vida. É um crime para a natureza, por exemplo, que uma água apodreça sem ter sido capaz de nutrir alguém ou alguma coisa. Entende o que eu quero dizer sobre se unir ao pó? Lembrando, eu estou falando aqui de um modo prático, para você colocar isso aqui em ação na sua vida. Não é para ficar só na reflexão, só na filosofia. Estou falando de taoísmo prático. Então, não deixa o teu corpo morrer antes de cumprir aquilo que ele veio fazer aqui. Não espere um grande acontecimento para você fazer alguma coisa. Porque quando esse grande acontecimento chegar, se você não foi fazendo pequenas coisas ao longo da sua vida, você não vai ter experiência para lidar com esse grande acontecimento. Ok? Cuidado. Encontre um meio justo e use o seu corpo. Conhece o pó, se una a ele, mas não passe a sua vida se identificando com ele exclusivamente. Essa é a dica final de uso do una-se ao pó. A gente pode cair numa ilusão, beleza, eu vou me unir ao meu corpo, só vou cultivar o meu corpo agora, e eu vou achar esse jeito e não vou sair mais da academia, só vou comer coisas extremamente saudáveis. Cuidado, porque todo o extremo é o que? Sobra. E o tal não sobra. O tal não falta e não sobra. Então, o mesmo tanto que é ruim você negligenciar, também é ruim você endeusar. Acho o meio justo, para que você se una ao seu corpo, para que você se una a essa ferramenta que permite que você se manifeste aqui no mundo. Nossas vidas pertencem a algo muito maior que o nosso ego. Elas pertencem a nós, enquanto consciência. Não podemos desperdiçar essa chance de nos manifestarmos no mundo. Existe algo que apenas nós podemos fazer. A gente não está aqui à toa. Nós não somos, enquanto ego, tudo isso que a gente acha que é. Não, nós somos parte de algo muito maior. Veja, o tal ele flui através de tudo. Ele não se nega, não se retém, não transborda e não falta em nada nem ninguém. Por que é que eu acho que eu sou tão melhor? Você sabe com quem você está falando? Não sei. Não faço ideia. Mas será que você é tão grande assim naquilo que realmente importa? Será? Eu acho pouco provável, pelo menos através das lentes do tal. Não, não é. Tá? E bom, ele segue. É profundo, mas como é real? Olha que bonito. Não sei de quem possa ele ser filho. Parece ser anterior a Deus. O tal, ele não se retém em nada, né, como eu falei, e
E ele só consegue fazer isso porque ele tem uma profundidade que vai muito além da nossa capacidade de raciocinar. O nosso ego, até a nossa consciência, ela precisa se unir à criação para poder vislumbrar a coisa. E mesmo vislumbrando, não vai racionalizar. Não vai conseguir, o nosso cérebro não dá conta de descrever a profundidade do vazio que é o tal. E de novo, vazio não significa ausência. Significa tudo. Todas as possibilidades unidas. E essa união é tão intensa que não há forma. Por isso que é vazio. E quando a gente fala da realidade disso, quando o Lao Tzu fala é profundo, mas como é real, o que ele está dizendo é que por mais que você e eu não consigamos racionalizar sobre o tal, ele é real. Ele está dizendo para você, olha, tá lá, é real, tá em tudo, tá lá, tá aqui, tá aí, tá em tudo. Esse é o nível de realidade dele, esse é o nível de profundidade dele. E como que algo tão profundo assim pode ter algo anterior a ele? Não tem. Não existe algo anterior. E se você puxar na memória, ou se você for lá e assistir, a explicação do primeiro texto, onde eu falo do conceito do zero, do um e do dois, onde o zero é o tal e o um é o criador, ou a criadora, né, para o taoísmo a criadora faz mais sentido, de todas as coisas, você vai entender essa sequência, onde o vazio precede a criação e o próprio criador. E aqui o Lao Tzu está falando exatamente isso, que ele precede, inclusive, Deus. Tá? Então, vazio, zero, anterior a todas as coisas. Uno, criadora, dá a luz a tudo que há. Agora, quando ele fala disso, por que ele ressalta, né, que parece ser anterior a Deus? Já ficou meio implícito, nos outros textos já ficou implícito, e ele fala que parece ser anterior a Deus. Tem uma percepção sobre o tal que é importante a gente entender. Não é porque ele é todas as coisas que ele cria. O tal não cria. E esse é um engano que eu já vi muito taoísta cometer. Tá? O tal ele não cria nada. Ele não tem essa propriedade. Por isso que ele soltou dele uma parte, e essa parte é a criadora. Ele, enquanto todo, ele flui. E olha só como que eu escrevi isso. O tal não cria, ele a tudo permeia e a tudo penetra, sem se deter ou exceder em nada. Isso não é sobre entender, mas sim sentir. Lembra que agora há pouco, quando vocês estavam questionando, na minha ideia, né? Vocês estavam questionando na minha ideia, como é que eu me encontro, como é que eu entro nesse fluxo natural, como que eu me liberto desses excessos e acho o meio justo de, através do meu corpo, em harmonia, em equilíbrio, remover os nós que me impedem de fluir no tal? Bom, não é sobre como. Não é sobre um mecanismo mecânico. Mecanismo mecânico ficou difícil, né? Mas enfim, não é sobre esse mecanismo, sobre essa mecanicidade dos raciocínios que a gente tanto se restringe. É sobre o sentir. É sobre eu perceber algo independente da minha racionalização desse algo. É sobre eu entrar em harmonia com alguma coisa, mesmo que a minha mente não veja sentido nisso. E veja tão pouco ainda uma razão, um meio, um caminho. A natureza, deixa eu só tirar o texto aqui para voltar a minha imagem. A natureza, ela não funciona linearmente. Ela não funciona racionalmente. A gente não fala assim, olha, eu vou cortar essa árvore e vai acontecer isso. O máximo que a gente consegue fazer é entender que eu vou destruir essa floresta e aí vai me faltar oxigênio bom. Eu vou romper com o processo, beleza.
mas a gente não tem essa noção de como que isso acontece. A gente sabe que faço isso, acontece aquilo. Agora, o meio do caminho que conecta essas coisas, a ciência vai descobrindo aos poucos certas coisas. Mas o grande plano, a gente não tem acesso. Espero que um dia a gente tenha. Não sei se é necessário, tá? Porque a gente já tem acesso a uma ferramenta que é tão poderosa quanto, mas não é testável, não é replicável no laboratório. E aí, por causa disso, a gente desvaloriza ela, porque só é válido aquilo que é testado, retestado, muda de cenário. Isso tem sua validade, isso tem sua importância, e sem isso, eu, por exemplo, não estaria fazendo essa live agora, sem toda a ciência que a gente tem. Mas o ponto é, ela não é a única coisa. Existe um sentir, existe um conectar-se que o tal te convida a fazer, me convida a fazer, de estou num lugar bonito, eu me sinto bem, eu estou num lugar feio, eu me sinto mal. Por quê? Por quê? Ah, porque o lugar bonito é bonito, porque o lugar feio é feio, tá bom, mas tem gente que não acha bonito o meio da natureza, né? Como um filósofo famoso um dia disse, existem aqueles que entram numa floresta e enxergam apenas lenha para sua fogueira. Partindo do pressuposto que o que eu acho bonito talvez você não ache, por que, que eu me sinto bem num lugar e você também se sente bem mesmo não achando bonito? Talvez você não se sinta tão bem quanto eu me sinto, mas ainda assim você se sente bem. Por quê? Porque tem um fluxo natural ali acontecendo e nós somos parte desse fluxo. E sentir esse fluxo, não racionalizar, sentir esse fluxo é uma das ferramentas que nós temos à nossa disposição. Então, quando a gente faz esse exercício de ler o aforismo do Tao Te Ching e buscar um jeito de praticar ele, a gente está usando a racionalidade, óbvio. Óbvio, eu preciso racionalizar. Mas se eu só racionalizar, eu não pôr em prática e eu não sentir os benefícios dessa prática, é só um exercício mental. Caiu alguma coisa ali. Enfim, desculpem. É só filosofia sem nenhuma função. É só blá 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 para a mente. É só o meu ego se nutrindo de mais e mais informações. Porque o nosso ego, não marca em bobeira, tá? O nosso ego ele tem uma incrível capacidade. Ele consegue pegar qualquer coisa incrível, fantástica, que desconstrói tudo aquilo de errado que a gente tem, e naquele momento que a gente baixa a guarda, ele pega isso e transforma exatamente naquilo que a gente está tentando evitar. Então lembra que eu falei há pouco sobre cuidado com os excessos. Una-se ao pó, como o Lao Tzu falou, mas não se identifique só com esse pó. Cuide do teu corpo, cuide do teu veículo, que tem que manifestar algo que só você tem para manifestar. Mas cuidado, não põe esse corpo no pedestal, não se coloque no pedestal, modera o teu brilho. Por que, que eu preciso moderar? Por que, que eu tenho que tirar o corpo do pedestal? Para que eu sinta, para que eu pare de racionalizar um pouco, para que eu pare de colocar a racionalização em todos os lugares e permita o vazio, o silêncio, a reflexão, a observação. Porque o sentir acontece nos intervalos e não nas ações. Na ação, você testemunha, você reage, você reflete, mas o sentir vem depois. Quando a coisa passa, eu sinto. Agora, quem está um pouco mais conectado, quem está um pouco mais liberto desses nós, sente na hora e para de reagir, para de refletir e só permite. Ah, você conseguiu porque eu te ajudei, mas eu estou conectado, eu estou atento, eu estou sentindo o fluxo, eu não preciso que você me elogie. O fato de eu ter feito já me é elogio suficiente. Eu não preciso que você me diga o que você sente, como você ficou, porque eu sei que o que eu fiz foi no fluxo daquilo que me compete. Eu paro de depender da resposta do outro e com isso eu contribuo melhor ainda com o outro. Olha que loucura! Não faz sentido, mas é assim. Quando eu faço porque eu estou alinhado com o meu fluxo de natureza,
eu faço melhor, mesmo que o outro não fale nada. Bom, tem uma pergunta aqui, e como estar consciente do tal nas nossas ações práticas? Olha, a gente tem 81 textos para discutir exatamente isso, meu caro. Exatamente isso que a gente vai discutir nesses 81. E cada texto vai trazer uma reflexão diferente. Hoje a gente teve essa. Modera o teu brilho, desata os teus nós, abranda a tua dureza, une-se com o seu pó. Tá aí. Tentei tirar aqui o máximo de prática possível na minha compreensão. E, de novo, eu não sou o especialista no taoísmo, o representante do Tao na Terra. Não, não sou. Eu sou um cara que gosta muito disso, que já estudou esse livro inúmeras vezes, com alunos de Tai Chi, com grupos de estudo, e viu palestras, fez iniciação no taoísmo, mas eu não me considero como o definidor da prática do Tao. Então, lembra que eu falei lá atrás? Pausa o vídeo, leia o texto, tira a sua conclusão. Talvez agora que a gente conversou sobre isso tudo, a tua conclusão seja diferente. E não se limite a essa conclusão, porque uma das coisas mais mágicas do Tao Te Ching, na minha opinião, novamente, é que cada vez que eu me debruço sobre esses textos, conforme o tempo passa e eu vou me transformando, eu consigo extrair uma nova informação. Parece que o Lao Tzu fez um cofre. Quando você destrava uma parte, você nem enxerga que tem outro cofre lá dentro. Mas por que você não enxerga? Porque tem tanta riqueza ali que você fica vislumbrado. E passa um tempo, você olha de novo para aquele cofre e fala, poxa, mas tem outro ali dentro. Por quê? Porque a gente cresce, a gente evolui, a gente se desenvolve e muda a nossa forma de atuar no mundo. E aí a gente consegue estar consciente do tal nas nossas práticas diárias. Cada vez um pouquinho mais. Se eu tiver a ideia de, eu quero estar fluindo no fluxo máximo do tal, porque aí eu vou saber que o tal é de verdade. Bom, lembra que eu falei? De novo, eu vou fazer essas conexões para você pegar, eu vou repetir para você pegar. Não adianta a gente esperar por uma grande coisa se a gente não for capaz de fazer as pequenas coisas na nossa rotina. Porque são essas pequenas coisas que nos preparam para a grande coisa. Para você fluir com o tal, para você conseguir colocar o tal de forma consciente na tua rotina, pega um momento que você conseguiu, pega um momento onde você ficou consciente e fica feliz por ele. Pratica o que a gente está falando aqui. Crie a sua própria percepção. Vai além da que a gente está falando aqui. E me conta, comenta aqui, comenta nas perguntas, comenta aqui embaixo no YouTube, aonde foi que você chegou com essas reflexões, o que foi que você percebeu que eu não percebi aqui. Eu vou ficar muito feliz de saber, muito mesmo. Bom, era isso que eu tinha preparado para hoje. Eu agradeço muito quem me acompanhou ao vivo, agradeço a pergunta. Como eu sempre digo, se você não conseguiu acompanhar ao vivo, mas está vendo no YouTube, deixa um comentário que eu sempre tentarei respondê-lo, tá bom? Agora eu queria falar de um comentário que eu recebi no último vídeo. Comentário da Lali, minha querida amiga Lali, muito obrigado. Ela teve uma reflexão boa, né? E isso foi muito legal. Então, deem uma olhada lá, deem uma olhada no que ela falou e reflitam também. Tá? Fiquem à vontade. E como foi um comentário, não foi uma pergunta, eu vou deixar para vocês verem lá. Só queria levantar isso, tá bom? E valeu, foi top mesmo, gostei, que bom que vocês gostaram. Teve um delayzinho aqui, teve um atraso no começo, problema de áudio, mas né, ao vivo é assim. Agora eu vi tá dando show dela lá fora e com isso eu me despeço. Agradeço imensamente quem está me acompanhando, independente se é ao vivo ou se é no YouTube. Fiquem à vontade para contribuir. Se você viu valor nesse trabalho, tem aí o meu endereço de Pix. Pode contribuir com aquilo que for do seu coração, tá? Compartilhe esse vídeo, manda para quem você acha que vai gostar dessa reflexão. Assiste isso com quem você acha que vai gostar dessa reflexão. Conversa com as pessoas sobre essa reflexão. Eu tenho certeza que vão ser momentos muito agradáveis, assim como esse momento é agradável para mim, ok? Então, uma boa noite, fiquem bem e a gente se vê na próxima segunda-feira.